Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silosimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silosimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o padecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silosimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa palestra de hoje. E muito obrigada aí também pela paciência, né, de esperar aí uns minutinhos para iniciarmos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de cuidar da nossa saúde. E vocês que estão aí no YouTube e também aqui no Zoom estão todos de parabéns, sinal de que vocês gostam de cuidar da saúde de forma natural. Eu sou a Magali Martins, eu sou terapeuta integrativa e também atuei 13 anos na área da enfermagem. E eu gosto muito de cuidar da saúde de forma natural. E hoje aqui eu quero entregar ali o meu melhor, o meu máximo, para lhe informar como é possível cuidar da saúde de forma natural. Então, eu vou agora compartilhar alguns slides com vocês. Bem, nesse slide inicial, nós vemos o quê? Que a nossa vida moderna, ela promove os principais causadores das enfermidades, que são o quê? A acidez e o excesso dos radicais livres. Nessa foto, nós vemos aí alimentos acidificantes, como o refrigerante, que ele é extremamente ácido, o pH dele é de 2,5, o açúcar que faz os docinhos também é ácido. Nós vemos também aí os produtos químicos sendo lançados ali na nossa agricultura, nos nossos alimentos. Tudo isso é um agravante para a nossa saúde, desencadeia ali os radicais livres. Até mesmo o Dr. Laer Ribeiro, ele fala que para cada um copo de refrigerante é necessário 32 copos de água, mas água alcalinizante, água boa, para que nós consigamos neutralizar o efeito do refrigerante. Então, olha só o quanto esses alimentos ali desencadeiam doenças. E o doutor Otto Warburg, ele também fala sobre isso na sua obra, que ele defendeu ali, né? No prêmio, ele até ganhou um prêmio Nobel no ano de 1931 sobre o metabolismo dos tumores. Ele mostrou para nós que todas as formas de câncer se desenvolvem por duas condições básicas,
que é a acidez e a falta de oxigênio. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos e os tecidos saudáveis são tecidos alcalinos. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado, então, com aquilo que nós vamos nos alimentar, porque senão, lembra lá na figura inicial, vamos, então, desenvolver ainda mais acidose aí no nosso corpo. Vamos falar agora um pouquinho sobre os radicais livres. Eles são o quê? Átomo isolado de oxigênio. Então, nós respiramos bastante oxigênio. Digamos que 95% do oxigênio é super bem aproveitado, mas 5% dele acaba se transformando ali em radical livre. Então, nós precisamos também prestar atenção nesse aspecto. Esse átomo isolado, como diz, ele vai procurar ali o quê? Um par para ele, né? Porque na última camada dele ali, ele está dispareado. E ele vai procurar aonde? Esse elétron? Nas nossas células. E ele vai causar ali uma oxidação. Olha aí o efeito que ele faz na nossa célula. A nossa célula estando oxidada, desprotegida, ela vai liberar ali compostos tóxicos e desenvolvendo assim, fazendo com que nós desenvolvamos doenças como o Alzheimer, o câncer, diabetes, colesterol e assim por diante. Olha mais o efeito do radical livre, o efeito negativo dele. Envelhecimento precoce, ou seja, ele vai ali, né, no nosso tecido do colágeno, ele também causa a mutação do DNA, ali desencadeando os cânceres, destrói a membrana da nossa célula, né, então, que é aquela membrana lipídica, né, de gordura que protege a nossa célula. Sem essa proteção, então, vem as doenças, as patologias. Tem um lado positivo, sim, dos radicais livres, mas infelizmente nós temos mais o lado negativo por causa desses agravantes que nós vimos já. Mas aí surge uma pergunta: como nós podemos então reduzir os excessos de radicais livres e a acidez do nosso organismo? Olha só, existe sim um meio de nós fazermos isso, que é por meio da reação química da magnetização da água. Então, através do nosso aparelho xilocimol, quando ele fica ali imerso na água, vai acontecer o que eu falo de um milagre ali. As moléculas vão se reordenar, vai ficar ali perfeito. Também com o TOP-H+, vai liberar o cálcio e o magnésio, que são importantíssimos na nossa saúde. Bem, vamos entender então agora um pouquinho sobre essa reação química que é chamada de hidrólise. O que que é? É a quebra ali das moléculas, né? De água, H2O, duas moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio. Então, vão se formar ali os íons de hidroxila e íons de hidrogênio. Esse íons de hidroxila é muito importante também para o funcionamento do nosso organismo. Os íons são importantes, até mesmo para o funcionamento da nossa sinapse neural. Olha só que interessante. Mas vamos continuar aqui nessa reação dessa hidrólise. O que que acontece? Esses íons, os minerais encontrados na água, vão reagir com esses íons de hidroxila negativo e o cálcio e o magnésio são positivos bivalentes. Eles vão se atrair e olha só o milagre que vai acontecer. Eles vão formar hidróxidos alcalinos em hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. E quando nós ingerimos essa água magnetizada, dessa forma de hidróxido alcalino, é então que vai reduzir a acidez do nosso organismo. Olha só que maravilha! Lembra daquela acidez que o Dr. Otto falou? Então, olha aqui já a solução. Bem, nós vimos essa mocinha aí sorridente tomando essa água, com certeza é uma água que passou por esse tratamento aqui maravilhoso.
Mas e os hidrogênio e os íons de hidrogênio? O que acontecem com eles nessa reação? Sim, eles também sofrem aí essa reação de forma positiva. Por quê? Os radicais livres são neutralizados com esses íons de hidrogênio, formando então uma nova molécula de água. Ou seja, vai nos hidratar mais ainda, vai neutralizar o radical livre e vai melhorar então a nossa saúde como um todo. Nós vemos aí, né, essa pessoa com esse copo de água. E por que a gente está falando tanto sobre água? Por quê? Você sabia que 70% do seu organismo é composto de água? Sim, olha só, o seu cérebro, o nosso cérebro é composto de 77% de água, o nosso plasma de 92% de água, o plasma sanguíneo, e o plasma, o sangue, é muito importante. O nosso coração também é composto de 75% de água. É ele quem vai levar o oxigênio ali, né, para as nossas células através do sangue. Então, é muito importante a gente entender sobre a água. Mas será que bebemos uma água de qualidade? Porque nós perdemos bastante água quando dorme, vai eliminar ali as eliminações fisiológicas. Então, é importante a gente entender isso. Será que a minha água é de qualidade? Olha só o que o Dr. Lair Ribeiro, ele fala sobre isso, que a água, ela determina saúde e também doença, e que uma água ionizada alcaliniza, antioxida e desintoxica e pode ser usada como remédio. Então, é muito importante a gente tomar cuidado e prestar atenção na qualidade da nossa água. E isso o nosso aparelho faz, o nosso projeto de saúde. Lembra que nós vimos? Ele antioxida ali, eliminando os radicais livres em excesso, alcaliniza, né? Ali melhorando a questão da acidez. Então, é muito importante a gente tomar uma água de qualidade. Então, a água tem diferença. E por quê? Existe água que não hidrata e água que hidrata. Bem, vamos entender como é que isso funciona um pouco. Qual que é o problema de nós tomarmos uma água que não hidrata, uma água que não passou pelo processo ali da magnetização? Aqui nessa figura, nós vemos o quê? A célula. Então, nós vemos ela aqui, né, a membrana lipídica dela, que é aquela membrana de gordura, né? Quando o radical livre bate ali nessa membrana, lembra? Ele destrói essa membrana. E essa membrana, essa célula, ela possui o canal de entrada, que são os poros. Mas olha só o que acontece quando a gente toma uma água sem o tratamento magnético. Ali a nossa água, ela está cheia de clusters, porque ela ficou parada na caixa d'água, ela ficou parada no nosso filtro e ela se aglomerou em forma de clusters. E essa água tenta ali penetrar na célula e não consegue. É como se a nossa célula falasse assim, gente, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Essa água não está me hidratando. Por quê? É uma água dura, cheia de clusters. E aí a célula vai ficar parcialmente hidratada ou até mesmo desidratada. Você já sentiu aquela sensação de sede, de desidratação, mal-estar? Sim, ocorre. Às vezes a pessoa toma água e o pé, as pernas ficam tudo inchado. Por quê? Porque é uma água que não hidratou a célula, ela acumulou onde não deveria acumular. Mas olhem só que interessante o que acontece quando a nossa água passa por um tratamento magnético. Os clusters, eles são o quê? Ali liberados, soltos a moléculas de água, né? E aí vai conseguir absorver ali na nossa célula. Olha que incrível! Então, a nossa água ficou mais leve, de melhor absorção e vai quebrar ali os clusters. E aí a nossa célula vai agradecer por estar super bem hidratada.
Isso é maravilhoso, não é mesmo? Então, o que eu gostaria aqui de falar para vocês sobre essa importância de cuidar dessa água ali, né, da forma correta. Bem, agora quem vai falar conosco um pouquinho mais, aguente aí, fica aí, que tem muita coisa boa essa noite, você não vai se arrepender de estar aqui conosco. O nosso nutricionista Sunaik, ele vai falar sobre como o desequilíbrio alimentar ali vai desencadear a trombose. O Sunaik, ele é formado pela Universidade de Araraquara, especialista em emagrecimento, hipertrofia e longevidade saudável, nutrição funcional e esportiva. O Instagram dele é Sunaik nutricionista. Então, é com você, Sunaik. Muito obrigado, querida. Vamos para cima agora. É uma honra estar aqui com todos vocês, esse horário, para falar com todo mundo. Sendo que todo mundo agora poderia estar assistindo a sua novela, concorda? Mas está aqui para aprender um pouco mais sobre nutrição e como que ela pode prevenir e ajudar a tratar pessoas que têm trombose. Tá? Trombose é uma doença bem séria, tá? Que se não for diagnosticada e não for tratada corretamente, a pessoa pode vir a óbito. Tá? São mais de 180 mil casos só no Brasil, todos os anos. Então é muita coisa. E tem um porém. A própria trombose pode desencadear, por exemplo, uma embolia pulmonar, que é um coágulo que tampa um vaso, que agora não passa mais sangue, e você começa a ter falta de ar. Isso é muito complicado, muito perigoso. Então, gente, essa doença é uma coisa que a gente tem que estar de olho nela. E onde ela começa? Essa doença ela começa de um jeito, você fala, às vezes é uma dorzinha aqui, é uma dorzinha ali na panturrilha, né? Às vezes um cansaço que você não tinha antes. Tudo tem que ser investigado. Lembre-se, o seu corpo, ele dá sinais. Um organismo saudável não sente nada. Está sempre funcionando normal. Por exemplo, um coração quando está funcionando bem. Ele é um órgão transparente. Você está ali, ele está batendo, não está sentindo nada. Quando ele começa a palpitar, quando ele começa a fazer alguma outra coisa, você sabe que tem alguma coisa errada. Então, o órgão, quando ele está funcionando bem, o corpo ele está funcionando bem, ele está de forma transparente, você não sente nada. Você põe a mão aqui, ó, meu coração está batendo. Então, isso é importante a gente avaliar. Tá? Só que a maioria das pessoas não entende que a trombose é uma doença que ela começa, por exemplo, nas pernas. Tem causa a trombose? Tem, eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas eu quero que vocês acordem que todas as pessoas estão sujeitas a ter uma trombose. Isso inclui fatores genéticos, estilo de vida, entre outras coisas. Tá? Então, presta bem atenção. A genética, ela contribui? Sim, ela contribui. Mas você não é refém da sua hereditariedade. Na sua família pode ter pessoas que tiveram trombose, sua mãe, sua irmã, não sei. Mas isso não significa que você vai ter. Se você cuidar da sua saúde, não tem como você desenvolver a doença. Só quando você estiver bem numa idade, às vezes, avançada e tudo mais, pode acontecer, quando você já está no fim da vida. Mas antes disso, não. Um organismo saudável, ele não fica doente. Lembre-se disso, tá? Só que tem certas estratégias que a gente pode utilizar para melhorar o organismo e até tratar a trombose de forma natural, sem utilizar medicamento. Mas, o Sunek, fala alguns sintomas que pode ser trombose. Não estou falando que é categórico que é trombose, mas os sintomas mais comuns: dores nas panturrilhas, tá? Inchaço da sua perna, dores no tornozelo, ou às vezes aquela pele naquela área ali fica muito quente, pele pálida, às vezes está muito pálido, avermelhada, às vezes uma dor inexplicável na sua perna que você não sabe, no pé ali, no tornozelo. Então, isso são sinais e sintomas. Pode ser uma trombose?
Pode não ser também, então precisa ser investigado. Por isso que é importante a gente sempre estar a par dos nossos sintomas no nosso organismo. Seu corpo sempre vai te mostrar em forma de sinais, ok? Mike, mas e as causas? Antes de você falar dos tratamentos, quais são as causas, tá? Primeira causa, fatores genéticos. Não tem como, tá? É sempre assim. Se você puxar de um lado para o outro uma corrente, ela sempre vai arrebentar em algum elo, no elo que é mais fraco. Da sua família, tem alguma pessoa que teve trombose? Sua mãe, seu irmão, não sei. Se tiver, então você tem que preocupar com trombose. Então, a genética ela é um fator que contribui, mas ela não é o fator categórico que fala assim, não, você vai ter trombose por causa da sua genética. Não. E geralmente, a trombose ela vem antes dos 45 anos de idade. Geralmente, tá? Alguns indivíduos podem desenvolver mais tarde, mas a maioria das vezes é antes dos 45. Bom, isso é a genética. Tem outras coisas que contribuem? Sim. Por exemplo, se você é diabético. Se você é uma pessoa que tem resistência à insulina, você tem fatores que contribuem para você desencadear uma trombose. O que é a resistência à insulina? Você tem um estilo de vida ruim, come muita porcaria, come muita farinha, come pouca proteína, não dorme bem, você desencadeia uma resistência à insulina. A glicose entra no seu corpo e a insulina fala assim: não quero você aqui, vai embora, porque ela está resistente. Olha só que interessante. Resistência à insulina é um fator que contribui sim para a trombose. Então, por isso que é importante a gente cuidar da saúde. Quem tem diabetes, por exemplo, é uma pessoa que não cuidou da saúde dela. Comeu errado a vida inteira. Então, isso é outro fator. Genética, resistência à insulina. Outra coisa que contribui para a trombose. Inflamação crônica. O que é essa inflamação crônica, Mike? Quando você pede vários exames, você diagnostica isso em vários exames. Uma proteína C reativa ultrassensível. E isso diagnostica você está inflamado, dependendo do grau. Outras coisas que diagnosticam que você está inflamado. Um fibrinogênio aumentado. Não sei, tem vários exames. Se eu for falar todos os exames aqui, a gente vai acabar perdendo um pouco de tempo. Mas tem vários exames. E essa inflamação crônica, poucos profissionais têm a capacidade de diagnosticar ela. Porque sempre vão olhar pelo valor de referência. Tem que estar acima do valor de referência para começar a tratar. Isso é errado. Então, se você tem, por exemplo, uma vitamina D baixa, você tem mais propensão, às vezes, até ter uma trombose. Porque você tem a vitamina D baixa no sangue. Quando eu falo baixa, é abaixo de 50. Que a maioria das pessoas tem a vitamina D abaixo de 50. Outra causa de trombose que a gente precisa ficar de olho: pessoas que têm hipertensão e pessoas que têm doenças cardiovasculares. É só você parar para pensar. Uma pessoa que tem hipertensão, ela tem uma vasoconstrição que aperta os vasos para poder fluir o sangue com mais pressão, para chegar no cérebro. Por isso que ela tem uma hipertensão. Isso pode ser uma causa de trombose. Não é categórico, mas pode ser um fator que contribui. Então, quando você já tem uma doença instalada no seu corpo, você tem que prestar atenção que você pode desenvolver outra. As doenças, geralmente, elas sempre vêm em bando. Nunca que vem uma doença sozinha. Então, se você tem diabetes, você precisa procurar que às vezes você tem outra doença junto. Mas só que ela não se manifestou ainda, ela está ali escondida. Então é importante. Por isso que as pessoas hoje, quando a pessoa que está doente, o que ela tem? Ela toma vários medicamentos. Você vai ver uma pessoa acima de 50, 60 anos, hoje ela toma 6 medicamentos diferentes. É um para pressão, é um para diabetes, é um para ansiedade, é outro para depressão, e vai juntando. Pode ver que as pessoas têm vários medicamentos. E o medicamento, ele é um produto que é bem-vindo? Sim, lógico que é. A gente não está aqui para excluir tudo. Mas só que medicamento de uso crônico não faz sentido. Você depender disso para o resto da vida. Então, esse é o que a gente tem que olhar aqui. Essa é a visão da nutrição funcional. Olhar para o seu corpo e falar assim: opa,
Essa pessoa, ela não pode continuar tomando tanto remédio assim. Os remédios eles vão te intoxicando também. Outra coisa que contribui para a trombose. Se você fez alguma cirurgia ou você sofreu alguma lesão, ou um acidente, você caiu, bateu a cabeça, não sei, entende? Às vezes você fala assim, poxa, eu caí de moto, bati a cabeça com o capacete, nunca mais fui a mesma pessoa. Isso é um sinal. Você capotou o carro, sobreviveu, mas você nunca mais foi a mesma pessoa. Porque você lesou o seu corpo de alguma forma. Então isso é muito importante. E a cirurgia, quando você faz uma cirurgia, que é qualquer cirurgia, ela tem um risco. Por mais simples que seja, ela tem um risco. Você vai ter que tomar às vezes anestesia, você vai ter que fazer uma incisão e tudo mais. Então tem um risco, não é isento, tá? Outra coisa que contribui para a trombose. Você mulher, homem não, tá? Mas você mulher que toma pílula anticoncepcional. É um problema sério. Infelizmente. Por quê? Quando você toma um anticoncepcional, isso é uma pílula de hormônio. Ou seja, é um hormônio sintético que inibe de você ovular, para você não engravidar. Só que quando você bloqueia uma ovulação a longo prazo, isso tem consequências. Não estou falando que o anticoncepcional vai te causar trombose. Às vezes, em muitas pessoas, não. Porque o elo daquela pessoa não é a trombose. Entende? Cada pessoa responde de um jeito. Uma pessoa toma anticoncepcional a vida inteira e não tem trombose. Uma pessoa toma anticoncepcional por 2 anos, ela desenvolve uma trombose. Por quê? Qual que é a diferença? A individualidade bioquímica, a genética dessa pessoa. Então, ninguém é igual a ninguém. Mesmo se você pegar os gêmeos siameses, que a gente fala, que a gente chama de gêmeos univitelinos, hoje, não pode falar idêntico, são gêmeos univitelinos, a estrutura deles é diferente, porque eles ficaram de um jeito, um ficou de um jeito na placenta, o outro ficou de uma outra posição. Então, até as digitais deles são diferentes. Então, gente, você pode pegar esses gêmeos univitelinos, os dois, um desenvolveu uma doença e o outro desenvolveu uma outra doença totalmente diferente. Por quê? Isso chama-se individualidade bioquímica. É isso que a nutrição funcional faz. Ela trata a sua individualidade bioquímica. Quais são os riscos que você tem hoje para ter trombose? É muita coisa. Então a gente tem que estar um olho bem mais profundo sobre isso. Você quer ver uma coisa? Isso eu estou falando são fatores, tá, gente? Que contribuem para você desencadear uma trombose. Um outro fator muito importante são exames de sangue. Por exemplo, se você pedir uma homocisteína, que a maioria dos médicos não pede. Eu peço praticamente quase todos os meus pacientes. Quase todos. Porque a homocisteína é um biomarcador para doenças cardiovasculares, trombose. Uma pessoa que tem uma homocisteína acima de 8 já é preocupante. O ideal é que ela esteja abaixo de 8. Só que a maioria olha o quê? O valor de referência. O valor de referência da homocisteína vai até 15. Até 15. Olha só que impressionante, até 15. Tá, se a minha homocisteína estiver acima de 8, eu já estou preocupado. Dos meus pacientes também. Então, isso é importante. Você ter um olhar mais profundo de todas as pessoas. Você tratar a base. Cuidar da base. Isso é que é o mais importante. Só que é o mais difícil. É muito simples você chegar num consultório de um médico, ele olhar para você, não, tá normal, dá um medicamentozinho aqui para ver se passa. Mas não resolveu nada. Mandou você embora para casa. Entende? Então hoje é assim, infelizmente, tá? Mas, Sunaik, como é que a gente pode melhorar ou até tratar a trombose? Primeiro passo, gente, esse é fundamental. Esse é campeão. Uma boa hidratação. Mas, Sunaik, por que uma boa hidratação pode evitar eu ter trombose? Para pensar. Tromboses são coágulos que se formam. Porque geralmente, às vezes o sangue está mais viscoso. Você não bebe água direito. O sangue engrossa. Você pode formar coágulos com mais facilidade. Você imagina uma pessoa bem hidratada.
O sangue corre muito fluido, tá leve. É muito mais difícil da pessoa desenvolver coágulo para ter trombose. Aí eu te pergunto, qual é a qualidade da água que você ingere? Você já parou para pensar? 70% do seu corpo é água. Você acha que a água às vezes não é tão importante. Pode ser aquela água da torneira. Eu te falo que não. Você tem que ter uma água de boa qualidade. Isso é importante. A água, primeiramente, a água ela tem que ser uma água limpa. Concorda? Você não pode beber uma água suja. Segundo, por exemplo, se você utilizar a tecnologia de magnetizar a água, aí você está no céu. Olha só que incrível. Quando você magnetiza a água, você muda o cluster dessa água. Isso a gente chama na medicina de tensão superficial. Quanto maior a tensão superficial dessa água, mais pesada. Ela é mais difícil, é uma água mais densa. Quanto menor a tensão superficial, mais leve é a água. Então, quando eu magnetizo a água, eu baixo a tensão superficial. Essa água fica leve. Quando eu bebo, ela consegue me hidratar melhor. Você imagina que você está em pé, os seus vasos sanguíneos, seus capilares. A água tem que ir contra a gravidade. Se você não bebe uma água que é boa, você tem mais propensão a isso. Então a água é fundamental. Fundamental. Só que as pessoas às vezes não ligam para isso, infelizmente. Tem um estudo publicado na Aesthetic Surgery Journal com 450 casos consecutivos, tá? Que uma boa hidratação após uma cirurgia é muito importante para a prevenção de trombose. Uma simples, boa hidratação. Simples. E você aí não bebe água direito, né? A maioria dos brasileiros, mais de 30% dos brasileiros andam desidratados. Agora você não pode ser uma pessoa assim. Concorda? Você está aqui para aprender que você precisa ter uma água de qualidade para se hidratar melhor. Não só você, mas você cuidar de você e da sua família junto, vai beber uma água melhor. Sunaik, segundo, dieta anti-inflamatória. O que é uma dieta anti-inflamatória? Quanto menos produto alimentício na sua dieta, melhor. Quanto mais alimento, melhor. O que é um alimento? O alimento não tem rótulo, não tem lista de ingredientes. Se você comprar um brócolis, o brócolis não tem lista de ingredientes, é brócolis. Se você comprar um salgadinho de pacote, uma bolacha, ali tem uma série de ingredientes. Aquilo ali não é alimento. Nunca foi. Então você tem que evitar isso. Quanto mais alimento você consumir, mais anti-inflamatória é a sua dieta. Você praticar, por exemplo, o jejum intermitente. É uma boa estratégia. Jejum intermitente, só para vocês terem uma ideia, o jejum intermitente ele é muito bom para tratar inúmeras doenças. Porque você põe o seu corpo em estado de recuperação. Quando você não está ingerindo nada, seu corpo está se autolimpando, ele está cuidando de outros processos. Enquanto você está comendo, seu corpo vai cuidar da digestão. É importante digerir. Por isso que, quando você está estressado e está comendo, você não está digerindo bem. Isso prejudica você, a sua saúde, o seu intestino. Então, quando você for comer, se você estiver estressado, não coma. Fica de jejum. Quando você for comer, sempre esteja consciente do que você vai comer. Senta na mesa, com tranquilidade, sem mexer no celular. Aprecie a comida. Isso é fundamental. Tá? Então, a prática da dieta anti-inflamatória, o jejum intermitente, ajuda muito a prevenir trombose. Uma coisa que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que boa parte da população hoje tá melhorando, mas ainda precisa melhorar mais. Atividade física. Somos seres humanos, gente. A gente não foi feito para ficar parado. Por favor. Você está em século XXI. Vai fazer uma atividade física. Tira aí, sai. Não fica sentado na cadeira mais não. Sai dessa cadeira aí, sai dessa poltrona do sofá e ó, caminhar. Vai fazer uma atividade física. Por quê? Quando você faz atividade física, você estimula o seu sistema linfático. Você melhora a circulação, previne trombose. Eu já treinei hoje, treinei 2 horas na academia hoje. E você já treinou hoje? Ah, eu não tenho tempo. Tá, você não tem tempo. Beleza. Então um dia você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde. Faz isso.
Atividade física. A própria Organização Mundial da Saúde falou que até 2030 vão morrer mais de 500 mil pessoas por falta de atividade física. Para pensar nisso. Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer para a gente evitar as doenças. Isso eu estou falando só de trombose, tá? Tudo que eu estou falando aqui pode evitar várias outras doenças, que não é o assunto aqui hoje, mas a gente poderia falar de várias outras. Câncer, diabetes, hipertensão, tá? Uma outra coisa que serve muito para prevenir e até tratar trombose, ômega 3, fundamental. Melhora a coagulação sanguínea. Se você é uma pessoa que não faz uso de ômega 3, de suplemento ômega 3, você está deficiente de ômega 3. Bom, não tem como. Você não consegue, através da dieta, consumir todo o ômega 3 que você precisa. Tá? Isso é fundamental. Vitaminas do complexo B. Onde estão as vitaminas do complexo B? Castanhas, sementes, folhas verdes. As pessoas não consomem isso. A pessoa todo dia come arroz, feijão e carne, arroz, feijão e carne. Às vezes não come nem fruta direito. Ainda quer ter saúde. Não existe isso. A sua dieta, quanto mais for variada a sua alimentação, melhor ela vai ser. É assim que funciona. Outra coisa extremamente importante: magnésio. Olha só que incrível. O projeto da Timol fornece o íon de magnésio com cálcio na água, mais o magnetizador. Você tem duas coisas que te ajudam tanto na sua saúde e você às vezes não dá nem atenção. Tão simples. A maioria da população é deficiente de magnésio, porque o solo brasileiro não tem vulcão. Se não tem vulcão, não tem magnésio. Infelizmente, a gente paga um preço. E todos os pacientes que eu peço magnésio no sangue, geralmente a maioria, mais de 90%, dá baixo. O magnésio vai de 1,7, 1,6 a 2,5. A maioria está em 2, 1,9, 1,8. Então tá baixo. Tá? Então isso é importante cuidar do magnésio. Outra coisa que vocês podem usar. A maioria, isso a medicina ayurvédica e a medicina chinesa já utiliza há muitos anos. São as ervas. Ervas aromáticas. Então, por exemplo, cúrcuma, que é o açafrão da terra, gengibre, alecrim, tem poderes antioxidantes, tem poderes anti-inflamatórios. A cúrcuma é o anti-inflamatório mais potente que a natureza fabrica. Você pode colocar em cima da sua comida, você pode tomar em cápsula, isso já te ajuda. Gengibre, você pode tomar um chazinho de gengibre 2 vezes por semana. Você pode usar alecrim na carne que você vai fazer. Olha só, tanta coisa que você pode fazer para você prevenir doenças, que eu acho que hoje as pessoas estão, ou elas não querem fazer, ou elas não conseguem nem pesquisar na internet. Não, mas não acredite em tudo que você vê na internet, tá bom? Isso é um fato. Né? Não existe milagre, ok? Mas é tudo um conjunto. A saúde, ela é um legado. Então você não constrói saúde de hoje para amanhã. Isso não existe. Ah, eu tô com diabetes hoje. Tá, você tá com diabetes já faz tempo. Você só diagnosticou hoje. Então você não vai curar diabetes em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes você vai levar 6 meses. Às vezes você vai levar um ano fazendo um tratamento adequado. Depende do seu desempenho, depende da sua força de vontade. Então, gente, para pensar. A gente tá aqui não é para correr uma corrida de 100 metros. Vamos ver quem chega primeiro. Não. A gente tá aqui para correr uma maratona. A saúde, ela vai a cavalo, mas volta a pé. Você tá achando que você vai conquistar a sua saúde só porque eu tô te dando uma aula aqui agora? Quando você começa a mudar os seus hábitos de vida, você começa a beber uma água de qualidade, as coisas vão mudando aos poucos. O corpo, ele recupera devagar. Você vê a vida inteira lesando o corpo, batendo nele, e ele vai sofrendo, ele vai sofrendo. Então, ele vai segurando. Mas chega a um ponto que aí ele vem as doenças. Então, olha só, a gente tem que pegar tudo que eu ensinei para vocês aqui hoje e aproveitar isso, começar a colocar isso em prática. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Muito importante. Tá? Então, assim, o que eu quero finalizar com vocês aqui. Tudo na vida tem um preço. Tudo que você faz.
Não existe castigo e não existe milagre. Não existe presente. Ai, aquela pessoa foi abençoada com isso. Ah, aquela outra pessoa teve um, ai, coitada, ela, sei lá, morreu de diabetes. Não, tá? Tudo na vida tem consequências. Põe isso na sua cabeça. Pode ter consequências boas ou pode ter consequências ruins. Se você leva uma vida saudável, pratica atividade física, se expõe ao sol para você tomar um pouco de sol, toma uma água de qualidade, dorme bem, você vai ter consequências positivas. Agora você é uma pessoa que não toma sol, dorme mal, come farinha à vontade, não pratica atividade física, é uma pessoa sedentária, você vai ter consequências, só que negativas. Entende? Então não existe essa, um tem saúde, o outro tem doença. Por quê? Porque é destino? Não, não é destino. É cada um tem que fazer o que precisa fazer. E você tem as suas consequências, tá? Então, vamos refrisar aqui as coisas. Primeiro passo, como que a gente tem que ajudar a prevenir até tratar a trombose? Primeiro passo, uma boa hidratação. Não se esqueçam disso nunca. Mantenham-se bem hidratados. Foi lá no banheiro fazer xixi, a urina está amarela, bebe água. Vai lá e bebe 3 copos de água de uma vez. Ponto. Você já melhorou muito. Então, quer saber se você está bem hidratado? Fez xixi? Está transparente? Ótimo. Tá muito amarelo? Está desidratado. Segundo, dieta anti-inflamatória. Quanto mais alimentos, melhor é a sua dieta. Fazer jejum intermitente, isso já é bíblico. Então, a gente fazer um jejum ajuda muito. Pelo menos todo ser humano deveria ficar 12 horas de jejum. 12 horas, todo mundo. Acabou de jantar às 8, só vai comer no outro dia às 8 da manhã. Igual as pessoas antigamente faziam. Antigamente só tinha lamparina, não tinha energia elétrica. Então dava 6, antes das 6, 5, 4:30 da tarde, 5 horas as pessoas estavam jantando. Para no outro dia levantar às 4 da manhã e tomar o seu café da manhã. Então, assim, passava mais tempo em jejum. Por isso que as pessoas viviam mais. Então, o jejum é fundamental. Fazer atividade física. Não sejam sedentários. Ah, eu não gosto de fazer musculação. Não estou falando para você fazer musculação. Faça uma atividade física que você gosta. É andar de bike? É fazer natação? Não sei. É correr? Não sei. Faça aquilo que você gosta, mas pratique algum exercício físico. Faça suplementação de ômega 3. Se você não faz suplementação de ômega 3, você não tem ômega 3 suficiente no sangue. Você tem que comer frutas, verduras, castanhas e sementes. São ricos em vitaminas do complexo B. Faça uso de magnésio. Tomando já água, você já está ingerindo uma boa quantidade de magnésio. Olha só. E fazer uso de ervas na sua alimentação. Não use temperos prontos. Use ervas, cúrcuma, use salsinha, cebolinha, alecrim, gengibre. Isso dá, tem muitos polifenóis, tem muitos antioxidantes, tem vitaminas, tem minerais. Isso vai fazer uma diferença enorme. Só de você fizer isso que eu estou falando aqui para vocês, a saúde muda da água para o vinho. Olha só que impressionante. Então é isso que eu quero pôr para vocês. A mudança começa dentro de vocês. Mudem aqui por dentro. Aí vocês colocam isso em prática. Enquanto vocês não mudarem dentro no interior, se você fizer forçado, isso não vai muito longe. Mude aqui dentro, por você. E aí, o restante fica mais fácil. Ok? Vou passar a palavra agora para a gente escutar os depoimentos das pessoas que mudaram a saúde bebendo uma água magnetizada. Muito obrigada, Sunaik, por tantas informações aí maravilhosas, excelente. Vamos cuidar aí da nossa saúde. Bem, Com agora certeza, nós vamos Magali. convidar agora nós vamos convidar aqui, Sunaik, para nos dar um depoimento maravilhoso também. E é a Gislaine. Gislaine, levanta Ótimo. sua mãozinha. Gislaine, ela tem um depoimento aí muito lindo para nos dar, né? Ela contou para mim que sofre de uma doença autoimune e que essa Hum, doença também desencadeava a trombose. Então,
Gislaine, conta para nós aqui, por favor, qual é o seu depoimento impactante? Boa noite a todos. Gratidão, Magali, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho dos benefícios que esse projeto tão maravilhoso trouxe para minha vida. Então, vamos lá, vou contar a minha experiência. Aos 29 anos, eu descobri uma doença autoimune chamada SAF, uma doença rara, meio que parente ali do lúpus. E essa doença, no decorrer de 20 anos, me causou 10 tromboses. Entre elas, 2 embolias e 2 AVCs. E, então, assim, a minha vida, quando eu conheci o projeto, ela era, assim, bem miserável. Saúde bem decadente, meus rins já tinham déficit, eu já consumia muita água por conta de todos os problemas de saúde. Um nefrologista tinha me recomendado tomar 4 litros de água por dia e eu fazia. Mas mesmo assim eu não via benefício, eu me arrastava na vida, eu costumo dizer. Isso que o Dr. Sunaik mencionou do peso, do cansaço, da falta de energia, era crônico. Eu padecia de tudo isso, então era uma situação assim muito difícil. Aí uma amiga minha começou a fazer uso do projeto e teve um benefício excelente no problema de saúde dela. Como ela já conhecia o meu, ela me ligou assim, desesperada. Foi bem assim. Falou: Gislaine, pelo amor de Deus, você precisa mudar a água que você toma. E aí, imediatamente, como eu conheço ela há muitos anos, eu falei: não, se tem diferença a água, eu quero saber. E aí, na mesma semana, eu comecei a fazer uso e foi incrível. Incrível, porque com 5 dias apenas da mudança da água, Magali, eu já comecei a ver o corpo todo mudar. O intestino que não funcionava começou a funcionar, regulou meu sono, eu conseguia descansar melhor. Com 15 dias aconteceu assim algo que eu fiquei até assustada. Saiu um furúnculo na região da virilha, no primeiro local em que eu tive uma trombose grande na época, e vazou assim vários dias, mas não precisei tomar antibiótico nem nada, só a água deu conta de fazer essa limpeza no sistema linfático. E aí eu comecei a desinchei 5 quilos. Então, eu posso dizer assim, em 20 dias, essa água mudou a minha vida. Eu passei a ser outra Gislaine. E fiquei até assustada, confesso, porque eu não esperava tudo isso de benefício. Minha amiga falou, eu acreditei na palavra dela, mas assim, tudo, do modo como foi muito bom para minha saúde. E aí, como eram muitos quadros de problemas de saúde, eu resolvi esperar, porque geralmente o indicado é que com 2 meses a gente passa assim, uma verificação de como ficou a saúde e tudo mais. Eu falei: não, mas como o meu é mais assim, então eu vou esperar um pouquinho mais. Esperei, aguardei 8 meses. E fui fazer toda a bateria de exames que eu costumo fazer. E eu pude ouvir da minha médica, que me acompanha por todo esse período, o seguinte: ela falou: Gislaine, a sua saúde nunca esteve dessa forma. Parabéns, você merece viver a saúde que você está tendo hoje. Então, assim, tanto pelos exames que comprovam, quanto também pelo que eu vivo. Porque no meu dia a dia, hoje, eu sou uma pessoa totalmente ativa, disposta, não sinto mais aquele peso, aquele cansaço. Então, assim, eu recomendo e realmente é como o doutor disse, né? Tem muita diferença da água que hidrata para a água que não hidrata. Então, eu tomava água que não hidratava. E aí eu mudei só Que a água maravilha! e mudei minha vida. Que maravilha, Gislaine. Muito obrigada, viu, pelo seu depoimento. Realmente é impactante mesmo, em tão pouco tempo, né? Que essa água Sim. aí teve esse grande efeito na sua saúde. Parabéns, viu, Gislaine? Muito obrigada aí pela sua participação em colaborar conosco aqui.
Muito bem, pessoal. Então vamos aqui, eu vou compartilhar. Muito obrigada, viu, Sunaik? Eu vou continuar aqui compartilhando mais alguns depoimentos brevemente para você e fique aí na sala, que ainda tem muita coisa boa para você escutar hoje, está certo? Vou compartilhar aqui a minha tela. Se você deseja saber mais sobre o Silocimol, você pode pesquisar no YouTube, onde você vai encontrar ali vários depoimentos incríveis e também perguntar aí para a pessoa que carinhosamente te convidou aqui para a nossa palestra de hoje. Com certeza ela vai te explicar mais. Aqui nós vemos outro depoimento, né, da úlcera varicosa, uma pessoa que já sofria com esse problema há 8 anos. Olha só, apenas 25 dias fazendo uso dessa água e banhando, olha o resultado aí incrível que ele teve, cicatrizando a sua ferida. Também nós temos o caso da bulhose, né? Esse caso aqui da Rafinha, ela tinha todas essas bolhas aí no corpo dela. Imagine uma criança querendo brincar, querendo aprender, e com essas bolhas aí, né? O quanto ela não sofreu. E aí a mãezinha dela deu a água para ela, banhava ela, e olha o corpinho dela, que maravilha como ficou após ela fazer o uso do nosso projeto. Também nós vemos esse pé diabético, olha que excelente cicatrização ele teve. Aqui nós temos também um outro caso na Europa, né, da psoríase. Em tão pouco tempo ele teve essa melhora aí dessas crostas, isso aí devia também coçar, arder. Então, realmente é muito impressionante. Nós vemos aí na agricultura também um massinho de cebolinha e depois uma ação de cebolinha com a água tratada magneticamente, que também tem esse benefício. Nós também temos o antes e o depois desse cachorrinho quase perdendo os olhos e também, olha só que efeito maravilhoso ele teve ali nos seus olhos. Bem, o Silocimol ele possui uma tecnologia reconhecida internacionalmente, ou seja, não é qualquer produto, não existe igual. E ele tem pesquisas e estudos em renomadas instituições, como a Unesp, a APTA, Instituto Falcon-Bauer e muito mais. Então, os efeitos da nossa água magnetizada aqui, resumindo, né? Ele vai, então, melhorar aí o seu organismo, alcalinizar o sangue, também aumento da massa mineral óssea, oxigenação sanguínea, minerais, aumentando os minerais através do top H+, e é muito importante ressaltar que o nosso Silocimol, este aparelho, ele não tem objetivo de curar as doenças, mas sim magnetizar a água, e ele é um coadjuvante no tratamento que vai ali auxiliar a sua qualidade de vida, reduzindo a acidez e os radicais livres. É um produto isento da Anvisa, não precisa de receita médica, não tem contraindicação. Então, é muito importante você saber disso, que você tem esse respaldo. Ele é bem prático de usar, você vai poder usar no seu purificador que você já tem na sua casa, ou também tem aí o purificador maravilhoso Hyperminer, que está fazendo um grande sucesso, também numa jarra d'água. Então, é muito fácil de usar esse projeto.